Opa, errei o som aqui. Tudo bem? Sejam todos e É, todas muito bem-vindos a mais um Papo de Bancário. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Esse ano passou muito rápido, né, Jacéia? demais, né? A gente nem viu passar. Um ano que, aliás, eu acho que se juntar os dois últimos anos, a gente consegue fazer meio, Fazer um fazer semestre. um semestre. Sejam muito bem-vindos, todos e todas bancários que estão aqui com a gente, as bancárias, nossas queridas amigas. Hoje é aniversário da Edilane. Tem que lembrar, porque a Edilane é muito próxima a nós, a Dani também, participantes do GAS. E quero também falar para o pessoal compartilhar já, que está iniciando a nossa live no Facebook, vai lá no Instagram, no WhatsApp de vocês, porque hoje a gente quer chegar na marca dos 500 inscritos. Faltam dois, eu acho que a gente vai passar, né, André? Hoje não acaba a live se a gente não chegar nos 500 inscritos, né? Eu queria É a cumprimentar aqui meta. a primeira a chegar hoje, a Roseclaire. Bem-vinda, Roseclaire. Paulo Escobar, Valéria e Marco Aurélio, bem-vindos. Roberta Campos, bem-vindos também. Carlos André, Jamile, Carlos Renato, Sandro Rodrigues, bem-vindo, Sandro. Fabrícia Arreg, Luiz Trazel, Eliane, Daniel Mendes, bem-vindo. A Jacéia também está ali, bem-vinda, Jacéia. Também fez um comentário. A Cristiane Machado, Ana Furquim, Michel Pereira, Maria Helena, Raul, Casimiro, Volney, sejam todos e todas muito bem-vindos. E aí, Jacéia, sobre o que a gente vai conversar hoje? Ou já chamamos o Juberley, o que tu prefere? Vamos já chamar o Juba, Então tá? tá. Bem-vindo, Juberley. Quanto tempo? É mesmo. Uma boa tarde para ti, André, para a Jacéia. É sempre prazeroso estar aqui no Papo de Bancário, fazendo esses comentários iniciais. E hoje temos um programa que dá continuidade, né, a esse tema do adoecimento da categoria como consequência dos mecanismos, né, que os bancos desenvolvem para atingir as suas metas, né? E isso não é por acaso, e eu acho que o programa de hoje vai conseguir aprofundar, pegando casos, como já foi o do outro programa, o caso do Santander, e hoje aí temos o caso de Itaú, com a psicóloga Elisa Ferreira e o Eduardo Munhoz, nosso companheiro da diretoria do Sindicato de Porto Alegre, o Dudu. Eu reservei hoje um assunto aqui, que é um tema que tem sido debatido aí a partir da semana passada, a partir da aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da chamada PEC dos precatórios, né? E o que está por trás disso, que isso não é pouca coisa e que eu vou terminar, inclusive, talvez chegando no assunto do nosso papo de bancário de hoje, né? Porque o que a Câmara aprovou, na verdade, é um verdadeiro calote em boa parte da população brasileira, já que os precatórios é resultado de algo que o Estado já negligenciou, deixou de pagar e que as pessoas tiveram que buscar o judiciário, ganharam uma ação, não recebem imediatamente, isso vai vir um precatório para ser pago no próximo ano, às vezes só 2 anos depois, dependendo da data de emissão do precatório, e o governo simplesmente, né, comprando a maioria dos deputados, porque a folga orçamentária que ele conseguiu com a aprovação dessa PEC vai bem além do seu objetivo inicial, né, que é o Auxílio Brasil, aprova, né, esse verdadeiro calote no povo brasileiro. E o pior, o que está por trás disso? Né? Na verdade, está o fim do Bolsa Família, que era um instrumento completo, que abrangia toda a família na busca do resgate da dignidade das pessoas, porque não era só um auxílio financeiro, era um acolhimento, tinha um acompanhamento em diversos pontos, como a questão do alimento, da educação, da saúde, da igualdade de gênero, né, as famílias fragilizadas. E o governo está trocando por um mero auxílio financeiro, com objetivo eleitoreiro, porque os recursos só tem para o ano que vem, no ano das eleições. Né? Então é isso, quer dizer, acaba, né, com um programa
muito mais completo, cria-se auxílio financeiro apenas no ano das eleições, dando um calote na população brasileira, né? E isso tudo acontece, quer dizer, numa situação que nós vivemos no nosso país, onde 20 milhões de pessoas estão passando fome, 120 milhões não comem o suficiente, do ponto de vista de estarem bem alimentados, temos aí mais de 15 milhões de desempregados. Enquanto isso, os super ricos, é um pequeno invasão aqui, os super ricos crescem no país. E, como exemplo disso, nós temos o resultado que é a lucratividade dos bancos nos últimos 9 meses, né? Que é os primeiros 9 meses do ano de 2021. O Bradesco teve um lucro de 20 bilhões de reais, quase 20 bilhões, foi 19 bilhões, 602 milhões, um crescimento de 54,9% em relação ao valor de 2020. O Santander lucrou 12,5 bilhões nesses primeiros 9 meses, 27,6% do lucro mundial do Santander é oriundo dessa lucratividade hoje no nosso país. O Itaú cresceu 19,720 bilhões, é 50% maior do que o ano passado, né? Então, quer dizer, essa situação, quer dizer, enquanto a maioria da população brasileira empobrece, passa fome, perde o seu emprego, os ricos ficam super ricos, os lucros aumentam. Como é esse escândalo que é o crescimento da lucratividade do sistema financeiro. Muitas vezes ouvimos os bancos falarem na mesa de negociação que nós somos a única representação de empregados que somos contra os seus patrões terem lucro. Não, nós não somos, até porque o sistema, né, é esse, o jogo é esse. O que nos chama a atenção é esses lucros fora do comum, né, que nenhum outro setor da economia consegue. Quer dizer, e isso, como a gente vem aqui no programa Papo de Bancário abordando, primeiro com a questão da violência organizacional, depois o próprio Setembro Amarelo entrou no resultado, que é as pressões que os bancos exercem, né, para buscar os seus resultados, e a consequência disso tem sido o adoecimento de parcela significativa da nossa categoria. Então, o meu comentário hoje inicial é dedicado a isso. Quer dizer, é preciso, e hoje tem uma campanha que a nossa confederação está à frente, da necessidade de taxar os super ricos para que a gente amenize a desigualdade social no nosso país. Então, o meu comentário é isso, é denunciar o que faz o governo Bolsonaro, acabando com um programa, né, que era eficaz, criando um auxílio eleitoreiro, e tirando os recursos daqueles que muitas vezes precisam, porque há famílias, inclusive, né, que necessitam, né, desse precatório como uma forma de sobrevivência, né, e, por outro lado, né, a gente vê os bancos como um exemplo de alguém, né, com uma lucratividade exorbitante no momento de pandemia, no momento que a economia ainda não conseguiu se levantar. Então, esse é o comentário que eu deixo hoje para reflexão de que é necessário a gente inverter essa lógica, do contrário, vai ser muito difícil, né, que a gente consiga uma distribuição de renda, que todo mundo tenha oportunidade, que todo mundo tenha minimamente, né, uma vida digna. Então, era desejar um bom programa a todos nós. Esse comentário foi em dose dupla, hein, Berlei? Em dose dupla, eu sofri uma invasão no meu estúdio aqui. Apresenta aí para nós quem é o convidado aí. Agora te apresento aqui. Oi! Esse é o Santiago. Olha só. Bem-vindo ao Papo de Bancário. Ele está com o povo das emoções. Está com o povo das emoções, Santiago? Sim.
Esperto, esse Tá. aqui debate sobre buraco negro, sobre uma série de questões científicas que é surpreendente para a idade dele de 6 anos. Tá Ótimo, aprendendo, Santiago. tá aprendendo. Isso Então aí. tá, valeu, Juba. Tá bom, Excelente gente. comentário, Juba. Obrigada. Tchau, Obrigado e um bom Santiago. programa para todos nós. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E aí, E Jacéia? aí, o Juba fez uma introdução tão lúcida de tudo que está acontecendo, né? Do quão aviltante abusar, né, de uma condição de extrema pobreza num ano eleitoral. Porque isso é um abuso, né? Duplamente, porque está dando calote em muitos brasileiros e, ao mesmo tempo, acabando com um programa que não era apenas dar um dinheiro. O Bolsa Família não era isso. O Bolsa Família estava vinculado à recolocação no trabalho, à criança na escola, a cuidados de vacinação no SUS. Então, era todo um programa completo, o Bolsa Família, né? E diferente do que está sendo proposto aí. Falta um ano, a gente vai resistir. Essa é a nossa missão. E aqui o Michel ele traz um dado que é interessante para a gente ir instigando o nosso papo de hoje, né? Que o lucro do Itaú cresceu 59% em 12 meses de pandemia, né? Atingindo 12 bilhões no primeiro semestre de 2021. E a gente tem agora açougue vendendo osso de primeira e osso de segunda. Tá? Um momento difícil, né, Jacéia? Quem são os nossos convidados de hoje, Jacéia? Faz um resumo aí para nós. Então, o Gilberley já apresentou para nós, né? Já deu uma palhinha ali que nós vamos contar com a presença da psicóloga e que é uma trabalhadora ativa na defesa da saúde dos trabalhadores, a Elisa Ferreira, né? E também vamos contar com a participação do Eduardo Munhoz, o nosso Dudu, que acho que todos aqui conhecem. Então vamos chamar a Elisa? Vamos lá. Tudo bem, Elisa? Seja bem-vinda ao Papo de Bancário. Tudo bem? Olá, boa noite a todas, a todos. Eu estava pensando o seguinte, né? No folder de divulgação, eu coloquei uma foto antes da pandemia, né? E cá estou depois da pandemia. Então, assim, ó, mudou bastante a carinha, viu, gente? Mas é a mesma pessoa. Idem, eu também comecei a pandemia com os cabelos pintados, óbvio. E agora estou assumindo os brancos. Isso. Boa noite, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Elisa. O Juba também já fez uma pequena introdução por onde a gente caminhou esse ano, mas eu vou recuperar aqui a Elisa. Não caiu. A gente vem desde março conversando sobre violência organizacional, né? Desde a questão conceitual e depois passando pelas várias facetas dessa violência. Na questão ergonômica, na questão psicossocial, econômica, histórica, jurídica, a ausência do Estado. Então, a gente fez uma série de conversas, sempre com um convidado e um bancário, sobre esse tema, né? Porque isso é a questão da centralidade da saúde, da doença, da morte no trabalho, né? Tu entender essa organização do trabalho. E hoje, no último papo, 15 dias atrás, a gente conversou sobre adoecimento. O adoecimento não é um acidente, o caso Santander. E aí apresentamos parte daquele processo que rola em Brasília, que já teve a sentença, teve aqui com a gente o advogado que está à frente daquele processo junto com o Ministério Público. E hoje a gente quer conversar um pouco sobre a questão do Itaú. Não tanto a questão processual, de inquérito, mas eu queria te apresentar um pouquinho diferente. Que eu conheci a Elisa, ela chegou no sindicato pedindo ajuda, junto com o fiscal da DRT, para mapear umas agências do Itaú que a gente considerasse mais problemáticas e dados que a gente tivesse do Itaú. E, a partir dali,
tu visitou, né, junto com o fiscal do trabalho, é fiscal do trabalho, não é mais fiscal, acho que tem outro nome agora. Fiscal. Uhum. E tu achou muitos dados, né? E eu queria que tu contasse um pouco para nós dessa tua experiência. Ok, bom, primeiro, assim, fiquei bem feliz de ouvir o termo violência, né? Violência no trabalho, violência psicossocial, violência organizacional, porque se trata mesmo disso. Durante muito tempo, nós trabalhamos com termos mais brandos, né, para se referir ao que acontece no ambiente de trabalho e que está ligado ao excesso de carga, de volume, de ritmo, de pressão, né, por produtividade. E violência é um termo que contempla muito tudo o que eu encontrei, né, principalmente no setor bancário, nesses anos que eu atuo, né, na saúde do trabalhador. Nós havíamos feito uma percorrida, né, em Santa Catarina, e eu já estava bastante impactada, né, com o que nós encontrávamos, né, na fala dos trabalhadores bancários. Eu acho que o fato de eu ter podido conversar individualmente com as pessoas sobre a possibilidade de garantia, né, da reserva da sua identidade profissional, foi bem importante, porque muitas pessoas puderam dizer de si, puderam dizer de como estavam se sentindo, e puderam dizer também a que tipo de contingentes estavam submetidos no seu cotidiano de trabalho, inclusive com elementos concretos, né? Assim que a percorrida aqui, então, se encerra, nós fizemos essa busca no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Novo Hamburgo. Encontramos, né, buscamos, entramos em contato com as agências consideradas agências com maior quantidade de demanda ou de contingentes. E assim, embora a gente tivesse mapeado agências, né, consideradas mais vulneráveis, isso me pareceu por toda a percorrida e por tudo que a gente ouviu, que é uma realidade como um todo no setor, né? Nessa questão do Itaú, que foi o foco dessa nossa empreitada lá, nós estivemos muito, né, olhando para essas situações, né, e nós encontramos situações assim, eu estou procurando um termo, muito sérias, situações gravíssimas, situações de sofrimento extremo. Eu ouvi as pessoas nos mais determinados lugares, assim, nos lugares mais inusitados. Eu falei com as pessoas no depósito, eu falei com as pessoas nos lugares e nas situações onde elas podiam interromper por um minuto. Não era interromper, era apenas estancar por um momento a sua rotina para poder sair e vir conversar, né? E era muito interessante, porque aquele momento onde a gente podia aproximar e conversar, era um momento onde os bancários e bancárias se autorizavam a desmoronar, né? A se colocar como pessoas, né? A dizer de si, a olhar para si mesmos, né? Para dizer do seu sofrimento, para dizer das impossibilidades, para dizer da exigência que estavam submetidas, né? E além das falas, né?
eu também fui buscando elementos concretos com essas pessoas, né? Eu fiz avaliações, entrevistas avaliativas, né? Utilizando questionários validados, né? Onde ali relatava o tipo de suporte institucional, um suporte, né, de colegas, onde a gente buscou também os impactos na saúde das pessoas avaliadas, a carga, o ritmo, enfim, instrumentos que puderam, a partir, né, dessa percorrida, nos dizer de uma forma mais técnica como estavam essas pessoas, né? E assim, o que eu encontrei, né, depois de sistematizado, né, as avaliações, foi uma grande parte das pessoas em níveis importantes de ansiedade, de estresse, né, e estresse em níveis de resistência e quase exaustão, né? Então, assim, o relato era muito comum de que as pessoas estavam ali porque precisavam estar. Muitas estavam ali. Uma das coisas que me chamou muita atenção, né, principalmente no Rio Grande do Sul, foi que as pessoas estão trabalhando muito medicadas, né? Elas estão trabalhando sob efeito, estavam à época, né, trabalhando sobre efeito de Valium, sob efeito de, enfim, antidepressivos, anfetaminas, né, para dar conta, né, da energia necessária, da energia vital necessária para a sua jornada, para cumprir a sua jornada de trabalho e as exigências feitas, né? Então, assim, a diferença que eu percebi entre Itaú e Santander é que no Santander as pessoas nem sempre cumpriam as metas, mas no Itaú as pessoas cumpriam. Mas cumprir as metas não significa que as pessoas estavam bem. Muito pelo contrário, significa que elas arrocharam ainda mais, elas foram buscar ainda mais energia, né, para poder lidar com isso, energia e estratégias e ferramentas. Quando eu coloco a questão da medicação, é um tanto isso. A medicação, ela vem como um adereço ali para que a pessoa consiga se manter trabalhando. Não se configura exatamente num tratamento de saúde, porque o tratamento de saúde, no caso de estresse, exaustão, enfim, burnout, transtorno de estresse pós-traumático, ele presume o afastamento do risco, né, que aquela pessoa está vivendo. E isso não acontecia, né? As pessoas, elas mesmo sendo solicitadas ao afastamento por seus médicos assistentes, elas permaneciam. Por que permaneciam? Porque se não permanecessem, elas perderiam o seu trabalho, né? Elas seriam demitidas. Não cumprir a meta coloca essa pessoa num risco de demissão, né? E o que eu percebi é que a instituição, ela mobiliza, né, de uma forma tão importante a subjetividade dessas pessoas, que elas passam a acreditar que elas não têm outra alternativa que não seja essa, né? Que não seja realizar aquela atividade sob custo da sua saúde, né? O que é um grande engano. Porque eu dizia para ele, se você é capaz de ganhar bilhões, né, milhões para a instituição, como é que é você fazer um investimento em você mesmo, né? E aí não é uma apologia as pessoas deixarem, né, de trabalhar. Não é isso. Elisa, Sim?
Eu vou te interromper só um pouquinho, porque me lembrei muito, tu falando aí da questão das pessoas, tu citou até no Rio Grande do Sul, muito medicamentadas, é isso? Né? As pessoas com uso de medicação, bastante uso de medicação, isso, medicamentais. O que caracteriza muito aquela cultura do presenteísmo, né? Doente, mas presente. Né? E isso eu também percebo, né, no Itaú, essa coisa mais forte que nos outros bancos. Porque ainda existe aquela coisa assim, eu sou o Itaú. Sim. Essa cultura de eu sou o banco. Né? Sim. E por isso eu encontrava as pessoas aqui conversando para desmistificar isso. Né? Desculpa te interromper. Mas... Não, então, eu acho que assim, acho que tem uma diferença com relação ao presenteísmo nessa situação que envolve o banco, porque a pessoa, ela não pode apenas estar presente ali, ela tem que estar presente e produzir. Então, ela usa recursos para se exaurir de energia, para que ela possa cumprir a meta estabelecida, a sua atividade de trabalho. Então, ela só vai deixar de estar quando ela falhar de alguma forma. Falhar, assim, que aí acontecem as crises de ausência, acontecem as perdas de memória. Eu ouvi uma bancária que ela disse, olha, eu só me dei conta que eu estava chegando no banco, ela trabalhava numa cidade e morava em outra, ela disse, eu só me dei conta que eu estava chegando no banco porque o meu carro, ele arranhou, assim, no meio fio. Ela não percebeu o trajeto que ela fez. E, assim, isso é um risco muito grande, porque nos casos de adoecimento mental, nem sempre a pessoa se dá conta do que está acontecendo com ela. As pessoas em torno, né, família e tal, você está estranho, você está dormindo muito, você não está participando das atividades da família, você não está mais com aquela vontade de cuidar do seu filho, você não está querendo ter filho, né? Então, o entorno começa a dar dicas, né? De que algo não está bem, mas a própria pessoa, ela tem dificuldade de conseguir se enxergar, ela tem dificuldade de se perceber, de perceber os seus limites, sabe? De, não, agora realmente eu preciso parar, não está dando. Então, esse limite, ele é posto pelo corpo. O corpo acaba, né, dando sinais, corpo e psiquismo, dando sinais de blackout, né? E nesse momento, quando isso acontece, o quadro clínico ele já está bem avançado. A gente já está falando de uma quase exaustão, de uma exaustão, né? E aí com danos importantes, danos cognitivos importantes, danos emocionais importantes, danos físicos em geral muito importantes, né? Psicossociais, que eles já perderam suas famílias, né? Eu atendo até hoje bancários, né? Atendo muitos, né? E assim, atendo bancários até hoje que não conseguiram reconstruir suas vidas, né? Não conseguiram construir um relacionamento ou reconstruir um relacionamento, que não acompanharam o crescimento do filho e agora o filho está adolescente e aí não conhece direito como é que aconteceu tudo aquilo. Então, assim, dar-se conta disso é difícil e é muito importante, né, que o entorno consiga também funcionar um pouco como espelho, né, como, olha, refletir um pouco isso que está acontecendo, despender cuidado a essas pessoas. Elisa, eu uso bastante o parecer psicológico que tu fez dentro daquele inquérito que ainda rola, né, no Ministério Público sobre a questão do adoecimento e do tamanho da meta, do tamanho das exigências, das demandas que o Itaú exige dos
dos seus funcionários. É um inquérito de 2000, acho que começou em 2015, nós estamos em 2021, ele continua na fase de inquérito. Até porque cada vez que a gente dá uma encurralada, diz assim, agora chegou o fim, não tem mais informação. Aí o banco vem com uma outra informação. A última agora mudou o seu sistema de metas, que aparentemente eles justificam que é tudo novo, que agora eles se adequaram, né? Que não é mais o agir, agora é o gera. Pelo menos o nome está mais parecido com o gerar lucro, né? É o gera. Eu até estava olhando esses dias, mas os elementos são os mesmos, porque não tem como mudar se tu não quebrar a organização do trabalho. Tu vai inventar programas, outros nomes, né? E tu identificou nesse trabalho que tu fez esse contexto de trabalho com uma carga muito acima do possível desse dar conta, né? Sim. Então, a gente mediu isso, né? A gente mediu a carga de trabalho. Nesse processo, a gente estabeleceu um período X, uma amostra X, a gente identificou, por exemplo, 10.694 toques por hora, né, do caixa, né? Nós identificamos simultaneidade de pelo menos 6 atividades nos gerentes, atividades simultâneas, seja atender telefone, verificar e-mail, atender o cliente presencial, dar suporte para o colega, abrir várias telas no computador, né? Enfim, são atividades simultâneas. E dessas atividades que foram medidas, né? A gente foi, então, fazendo uma classificação e fazendo uma análise, né, desses dados a partir do que é preconizado, tanto na normatização quanto no que se encontra como adequado à saúde, e a gente percebeu, então, que havia muitos impactos, né, à saúde dessas pessoas. E a gente fez essa correlação entre a carga, né, de trabalho, volume, enfim, pressão. A pressão era algo bem importante, com os impactos à saúde, né? Então, isso está muito, muito detalhado, né, no relatório, como isso acontece, né? Como isso acontece ali na ponta. Por exemplo, eu apliquei o Event, né, que é um instrumento, uma escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho, e o Event, ele mostrava como um dos fatores principais, né, um dos principais estressores laborais, a pressão. Então, a pressão, ela estava relacionada ao cumprimento de meta, né? As pessoas precisavam, elas sentiam e eram pressionadas por mecanismos cotidianos, né? Controle no WhatsApp, controle no computador, enfim, o monitoramento, né, sem intervalos, né, sem espaço de tempo, assim, pelo cumprimento da atividade X. Você já vendeu aquele contrato? Como é que tá isso? Não sei o quê, porque, sabe, então, assim, é um monitoramento que não tem como subverter ele é feito de uma maneira tão articulada, né, que a pessoa... Sem válvula de escape, né? Sem válvula de escape. A pessoa na ponta, ela não tem alternativa que não seja se submeter àquilo, ela não consegue burlar aquilo. A pessoa vai lá visitar o cliente, em seguida vem um telefonema para checar. Gerente tal, esteve aí visitando, né? Comprou ou não comprou? Não comprou por quê? O que fez de errado para não ter feito a venda, né?
Então, assim, às vezes, não sei, tem tantas coisas que acontecem, né, na impossibilidade de uma compra, né, e enquanto a pessoa está ali esperando para ser recebida, tem uma atividade no computador para ser feita, tem uma atividade sendo demandada ali, né, no seu telefone, né, móvel, enfim, que está sendo demandada pela instituição. Então, não há possibilidade, não há formas de subverter esse controle, né? Ele é um controle muito bem organizado em termos de controle organizacional, né? Por isso que ele se configura numa violência, porque o trabalhador na ponta, ele não consegue desenvolver estratégia suficiente para lidar com isso. E aí ele acaba buscando estratégias individuais, né, ou seja, medicar-se, trabalhar até mais tarde, fazer coisas que não são adequadas, até mesmo ilegais, né, para poder cumprir essa demanda que é esperada dele, né? Comprar produtos, daí ele compra o produto, ele vende para o familiar, ele faz o que tem que ser feito. Ele vai fazer o que precisar ser feito ali, né, para que ele consiga dar conta do cumprimento daquela meta. Isso tem um custo, né, Elisa? Não é um custo só do tamanho da jornada de trabalho, do tempo que ele fica longe da família, isso tem um custo na saúde dele, né? Um custo muito alto. Eu acho que uma das questões importantes disso, né, é a identificação com esse estilo de gestão, né? As pessoas, o trabalho, ele nos altera, ele altera a nossa subjetividade, ele nos atravessa. Então, nós somos constituídos e constituintes, né, do nosso trabalho. Se você trabalha com níveis importantes de estresse, se você trabalha num sistema repleto de perversidades, né, você vai desenvolver, né, contingentes, você vai forjar a tua personalidade, você vai se identificar também, né, com tudo aquilo que representa aquela instituição, e você passa, de alguma forma, a fazer parte daquela instituição. E eu percebo que o setor bancário sobremaneira estimula, e não só estimula, mas ele desenvolve uma espécie de condicionamento para que as pessoas pensem que elas são realmente parte de uma instituição física, né, como é a instituição bancária. E isso não existe. Nós somos seres humanos, nós não somos parte de uma instituição, né, organizacional. Eles são uma organização e nós somos pessoas, nós fizemos uma troca, deveria ser assim. Eu coloco o meu trabalho... Vendo a minha força de trabalho, né, coloco o meu trabalho à disposição. E vocês me remuneram e protegem a minha saúde, né? É isso que uma troca, né, estipulada, vamos dizer. Só que não acontece dessa forma, né? A pessoa se identifica, né, com essa instituição, ela passa a ser a instituição, tanto é que um dos maiores sofrimentos no adoecimento é esse não reconhecimento mais de si mesmo, né? Eu não me reconheço mais. Se eu não sou mais trabalhador daquela instituição, quem eu sou? Né? Se eu não sou mais o fulano do Santander, do Itaú, do Safra, do Banco do Brasil, quem eu sou, então? Né? Porque eu não posso ser só a Elisa. Né? No meu caso, eu sou Elisa, a psicóloga. E eles, o William, bancário, gerente, numa carteira de tal. Ele é aquilo. Então, e tudo aquilo que está para além dele mesmo, né, tudo aquilo que não é do eu,
que está fora do eu, não é dele, é dessa instituição. Só que ele é levado a acreditar que ele faz parte de tudo aquilo. Quando ele rompe com isso, né, quando ele adoece ou ele é demitido, isso tudo é arrancado dele, é arrancado da sua identidade de uma forma cruel. Eu acho esse um momento mais violento disso tudo. E acho mais violento ainda com aqueles que acreditavam, porque tem aquele que ficou doente e procurou, sofreu a violência e procurou, e aí tem aquele que fazia o papel do banco, o que a gente chama, assim, era o, entre aspas aqui também, o assediador. E quando ele é demitido, o tombo para esse é muito maior. Nossa. Porque ele achava que realmente ele e ela era o banco, que ele era fundamental ali naquele trabalho, né? Sim. E é desestruturante completamente, assim, desestrutura tudo na vida da pessoa. Sim, porque ela passa a não ser, né? Não ser. Então, ela tem todo um trabalho de resgate, né? De autorresgate, de reconstituição identitária, né, de reapropriação das suas habilidades profissionais, porque acreditam que não, como eu não estou no banco, então eu não sou mais a pessoa que vendia, sei lá quantos milhões por mês. Eu não cuidava de uma carteira de 5 milhões por mês. Como assim? Né? Você continua sendo a pessoa que levantava esse recurso todo. Você tinha habilidade de conversação, de convencimento, de traquejo, enfim, toda a parte de habilidade cognitiva e, né, de competência para estar lidando com tudo aquilo. Mas no momento que a pessoa é retirada desse contexto, ela passa a não mais se reconhecer com essas habilidades. Aí existe muita dificuldade, tá? Mas o que eu vou fazer da minha vida agora? A gente ouve muito isso. O que eu vou fazer da minha vida agora? E é interessante Desculpa. Não, interessante isso que você está falando, Elisa, que esse sofrimento, né, da própria pessoa em ser arrancada dela, isso que ela considerava que era quem ela é, também entra no cômputo da pressão por bater a meta, né? Tem um comentário aqui que eu acho interessante da Paula Escobar, que ela fala que o Itaú vende para os seus funcionários o status de trabalhar no Itaú. Então é uma pressão muito grande. Além da normal, tu te sentir doente. Afinal, tu trabalha no Itaú. E eu complementaria o que ela está dizendo aqui, ou sugeriria que o Itaú não vende, né, no caso, ou todos os bancos em geral, eles não vendem o status, eles alugam o status. E a gente conversando com bancários, a gente percebe muitas vezes que cada banco aluga para os bancários um modo de ser, né? O modo de ser Bradesco, o modo de ser Santander, o modo de ser Itaú, um modo que os bancários se identificam com aquilo e se sentem fazendo parte dessa instituição a partir desse modo, só que sabem que se eles não cumprirem essas metas abusivas, esse status que foi alugado para eles, vai ser tirado deles em algum momento, né? Isso. Uma outra questão tem a ver com os rankings também, né? O ranking é uma falácia, né? Porque há uma exposição dessas pessoas, né, em grande escala, e eu perguntando para as pessoas, né? Mas elas diziam, tá, enfim, ser ranqueado, enfim, é importante, mas principalmente o mais importante é eu não ser visto como incapaz. Eu não ser visto pelos outros, né, pela instituição e principalmente pelos outros, como alguém que não pode. Porque o ranking já faz esse papel, né, de construir ali uma hierarquia entre os trabalhadores, aquele que tem uma performance melhor nisso, naquilo, enfim, ele já cria ali
uma diferença negativa, né? Ele já estimula essa competitividade. Mas eu percebi que é muito mais uma autodefesa, cumprir o ranking, do que exatamente competir para ganhar, sabe? As pessoas não estão assim tão ligadas nisso, de eu tô lá no topo do ranking, né? A maioria, pelo menos com as que eu falei, elas só não querem ficar no lugar de quem é depreciada, né? De quem é excluída, de quem é vista como uma pessoa que não pode, que não consegue, né? Uma pessoa impotente. Elisa, dessas tuas andanças pelos bancos, o que mais te chocou? Assim, que tu poderia dizer assim, ó, isso foi o que gravou na minha retina. Então, o que acho que mais fica para mim é os limites que as pessoas chegam, né? O limite que elas são levadas a chegar. Né? Eu lembro de uma bancária que durante uma reunião ela se jogou de um andar, né? Acho que era o segundo andar. Ela estava numa reunião, ela ouviu alguma coisa e ela se jogou pela janela. Eu tive uma outra informação também de uma executiva, né, que queria saltar do avião. Ela queria que o avião parasse. Então, o que me choca, primeiro, é a perversidade desse tipo de organização do trabalho, que não considera, né, eu não consigo admitir, assim, que uma instituição não tenha um mínimo olhar, né, de humanidade para essas pessoas que contribuem e que geram tantos lucros a elas. Isso, eu acho que é um dos setores mais perversos que eu já entrei em contato mesmo, né? E o segundo ponto é esse sistema que é construído em torno da pessoa, que retira dela a capacidade de perceber a si mesmo, né? Que a aliena sobremaneira de si mesma, né? Da sua condição de saúde, do seu funcionamento, da sua necessidade, né? Enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Então, isso fica muito marcado. Eu poderia dizer que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a falta de valor que eu encontrei nesse setor. A falta de valor, quando eu digo isso, é a falta de valorização, tanto individual quanto coletiva. E o que é muito... O que é, né, contraditório é que é uma instituição que lida com valor monetário. E como é que isso é possível? Então, o valor, ele se encontra somente nisso, na cédula, né? Onde é que está o valor? Eu ouvia gerentes dizendo assim, uma das coisas que que mais me dava prazer era ser capaz de ajudar as famílias a se organizarem, a realizar os seus objetivos, né? Se ela quer comprar casa, quer fazer uma viagem, de ser aquela pessoa que tinha um papel ético, político, né? Naquela condição, que a sua atividade produzia um resultado social, e disso eles foram usurpados. Eles não conseguem mais fazer esse papel dentro desse setor, né, que é um setor que pode contribuir imensamente na vida das pessoas, né? Eles não conseguem mais fazer isso. É uma relação que é uma relação unilateral, né? Onde todas essas pessoas que produzem esse tanto de riqueza são alijadas do mínimo.
de prazer e de satisfação com a sua função, com a sua atividade de trabalho. É o que a gente quer debater no final desse ano, concluindo a questão da violência organizacional, e a gente se perguntar onde que ficou o sentido do trabalho bancário, né? Qual é o sentido para o bancário que está lá na ponta trabalhando daquilo que ele faz? Porque muitas vezes o que a gente percebe é justamente isso que tu está falando, né? O próprio bancário, ele é violentado pela prática que ele mesmo é obrigado muitas vezes a fazer. Outras vezes não é obrigado, mas ele é instigado, porque ele precisa de qualquer forma bater a meta, não importa como, né? Ele é sempre obrigado. Ele pode não saber que ele está sendo obrigado, né? Ele pode achar que ele tem escolha, mas ele não tem escolha. É o que o Rodrigo coloca aqui, ó, Jacécio, eu vou ler esse comentário do Rodrigo, né? Que o trabalho em excesso, as metas abusivas, os contratos que precisam ser cumpridos nos mais diversos segmentos não passam de tragédias anunciadas. Ou seja, o banco sabe do efeito e das consequências daquilo que ele impõe aos bancários. Eles sabem disso, mas eles eles calculam que é mais rentável agir dessa forma do que agir de outra forma, né? Uhum. Por isso, né, que a gente está chamando essa conversa de hoje, esse papo de bancário, de também o adoecimento não é um acidente, no sentido de que acidente é aquilo que tu não pode prevenir, que é um acidente, aconteceu. O adoecimento dentro dos bancos, ele é algo totalmente esperado. Se sabe que vai acontecer, porque as pessoas não são máquinas. Eu acho que ter máquina ia bater biela, né? Como a gente fala aqui no Sul, não ia suportar aquilo, essa demanda toda. Mas eu estava aqui, enquanto tu falava, Elisa, pensando no serviço que tu está fazendo para os bancários, o que tu já fez, né? Quando a gente fala toda hora no discurso, porque a meta é abusiva, porque o trabalho, a carga é incompatível com a jornada, e vocês, tu e o Paulo, conseguiram desvendar isso, né? Desvendar o que é uma meta abusiva, né? O que é um trabalho exaustivo, né? E isso que eu acho que a categoria dos bancários tem muito a agradecer a ti, o Paulo, né, que trabalhou junto nesses dados, não? Então, eu preciso fazer justiça aqui a uma pessoa que foi fundamental, né, incansavelmente dedicado, né, a essa questão das metas, que é o economista Elvis Dias. Ele se desdobrou em avaliação, né, das metas, dos produtos, desses parâmetros, né, e hoje eu posso dizer que ele é uma das maiores autoridades desse país com relação a esse sistema, né, de remuneração por metas. Então, eu assim, errei o nome, Elisa. Era ele que eu queria agradecer. Eu errei o nome. Elvis enfim, ele tem um trabalho belíssimo realizado, enorme o trabalho que ele desenvolveu junto ao setor e que precisa ser bem aproveitado, né? Porque ele conhece profundamente esses meandros. O André caiu, mas a gente segue aqui conversando, que a gente continua ao vivo, tá? Ele logo volta ali, é problema na internet dele. Eu ia te contar que eu tenho uma história marcada na minha retina do Itaú, que é uma história que aconteceu há 25 anos atrás, 1996. Eu estou velha na saúde do trabalhador, Elisa. Eu atendi uma bancária, me lembro o nome dela até hoje, que se chamava Jacira. E a Jacira chegou e ela estava chorando, tinha sido demitida e estava super adoecida. Anos 90, era o boom das Lerdort, né? E ela disse assim, mas tudo piorou muito depois que chegou o Agir. Porque o Agir, e chorava. E eu juro que eu pensava que ela estava falando de uma pessoa,
o Agir, uma pessoa, porque ainda não tinha chegado para nós o programa. O programa. Quando eu entendi que ela estava falando um programa, eu disse, puxa vida, ela não vai ser a única, vai bater muito mais gente aqui com esse problema, o que de fato aconteceu, e o Agir ficou aí por 25 anos. Agora, mas o Agir é uma entidade, né? O Agir é uma entidade. É uma entidade, é uma entidade. E agora eles rebatizaram Degera, mas os elementos são os mesmos, estão todos ali, né? Avaliação da qualidade de venda, denegação, enfim, todos os mesmos elementos. Que eu acho que é uma tentativa do Itaú de enrolar, protelar o término desse inquérito que o Ministério Público tem com ele. Mas está indo, né? Eu já quero assim, dizer que o que tu fez até agora e que a gente teve acesso, eu já passei para inúmeros bancários que estão usando nas suas ações individuais. Então, muita gente está sendo beneficiada já do trabalho que vocês dois aí fizeram. Muito obrigada de verdade, Elisa. Tá? A gente tem visto num outro setor, né? A gente fez um trabalho similar no setor elétrico, e assim, o relatório que foi feito para o setor elétrico, ele tem composto todas as ações dessas pessoas e tem sido julgado procedentes, né? Então, assim, se de um lado o aspecto da revisão disso tudo, né, da readequação disso tudo a partir de uma ação coletiva tem tido esse trânsito tão moroso, né? De outro lado também, as pessoas individualmente, elas têm conseguido minimamente serem beneficiadas, né, de dados, né, de elementos que podem contribuir com a própria fala, porque como é algo muito subjetivo, né, fica muito difícil caracterizar certas coisas. Então, assim, esse é um dos elementos mais palpáveis, objetivos, né, em que os juízes podem também, né, se pautar e ter ali elementos, né, um tanto mais consubstanciais para poder tecer aí as suas posições, né, embora seja de conhecimento público, e também tem o NETEP, né, que já diz de um nexo presumido para a categoria de vocês, né. Vamos aproveitar, André, e chamar já o Eduardo para participar da nossa conversa? Vamos sim, vamos adicionar. Tu deu uma caída aí, né, André? Caí, Jacé. Falei, bom, Jacé. Feio, né? Tá indo, quebrei a cara. A Jacé segurou. Você caiu e ela segurou aqui. É a âncora do Papo de Bancário, né? Bem-vindo, Dudu. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Jacéia. Boa noite, Elisa. E aos teleouvintes, todas e todos. Eu estava aqui atentamente, né, escutando a fala da doutora Elisa. E, assim, às vezes é triste, assim, que a gente ouve, mas também me deixa contente de ver alguém que fez esse estudo, né, que está nos ajudando bastante. Até queria dizer aqui, eu faço parte da comissão de empresa, né, que é um elo, né, entre os trabalhadores e o banco. Tá? E a gente trata de bastante assuntos, né, sobre o banco, enfim, acordos, né, PCR, enfim, mas quando a gente entra nesse debate com o banco, esse debate sobre pressão, adoecimento, assédio, tudo isso que o banco, né, causa de nocividade aos trabalhadores, o banco adora empurrar para a gestão, sempre é a responsabilidade dos gestores, que não deixa de ser vítima, né, porque ele está seguindo ali uma ferramenta de assédio do banco, né, que é o Agir, que agora passou para a Gera, que, como a gente acha que foi mesmo a mudança de nome, apenas um floreio, né, para fugir
né, do inquérito. Ainda em última reunião que nós tivemos com o banco, a gente bateu muito forte, tá? Até porque durante a pandemia, né, essa pressão forte, né, e cobrança e metas. Até eu tenho dado aqui, o banco ele lucrou agora nos primeiros 9 meses, tá? Um lucro de 19 bilhões, tá? 19 bi. Isso aí, olha, é um absurdo. Um ano de pandemia, um ano difícil, chega a ser imoral um lucro desses. Eu acho que ele poderia tratar melhor seus funcionários, né? Os trabalhadores. E a gente colocou para eles lá que a gente quer construir um acordo, né, nacional sobre o GERA, com regras claras que contemple os trabalhadores, né, e eu acho, assim, que só a nossa pressão não é suficiente, né, eu espero, assim, um bom resultado com esse inquérito, porque eu acho que na esfera judicial, se a gente tem dificuldade no enfrentamento, tá difícil, acho que a esfera judicial vai nos ajudar bastante, né. E tem a responsabilidade de fazer isso. Sim. Outra coisa que eu tinha até pensado. Eu vou fazer o seguinte: queria que a Elisa fizesse as considerações finais dela, porque eu me comprometi que era 1 hora de duração a participação. Eu estou aqui com o paciente já. Deixa eu só colocar uma frase aqui. Uma frase que eu já ouvi há muito tempo numa reunião e o diretor do banco enlouqueceu, não gostou nem um pouco, tá? Mas cai bem, acho que o banco faz com a gente, né? Assim, até o colega colocou lá que o banco era uma máquina de moer gente. É triste, é uma palavra forte, mas eu acho que é bem isso, né? Mais do que nunca, aí a gente precisa de uma unidade da categoria forte, porque tudo que a gente tiver de conhecimento, para a gente poder ler, porque a gente falta, às vezes o banco nos cobra assim, mas o que propriamente? Ele quer provas, né? Então, quando a gente tem algum e-mail que a gente pode recortar, né, tirar nomes ali, poder mostrar para o banco, olha aqui, o que vocês estão cobrando. Isso é muito importante para nós, sabe? Dudu, tu vai ficar com a gente, mas vamos nos despedir da Elisa. Então, tá. Agradecer mais uma vez a tua participação aqui hoje, agradecer o teu trabalho que tu está fazendo em prol da saúde dos trabalhadores bancários. Agora tu já me disse que está também na frente dos eletricitários. Já foi, né? Já fiz. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Em outras oportunidades, tá? Precisar da gente, a gente está aí. Tá vocês bom? Também, gente. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por essa motivação, por esse estado aguerrido, né, que vocês sempre têm se colocado, né, em defesa aí da saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores bancários, né. Muito importante o que vocês estão fazendo, tenho certeza que é algo que tem sido observado, que é algo que tem sido visto em vários setores, em vários lugares que são importantes, assim, vocês têm sido referência. Então tá bom. Obrigada. Tchau, Elisa. Até a próxima. Tchau. Beijo. Tchau. José, antes de tu encaminhar aqui com o Dudu, eu vou ler vários comentários, que hoje teve muitos comentários muito bons, e eu acho que pode ajudar, Dudu, a comentar, porque são de colegas falando dando opinião justamente sobre essa conjuntura que a Elisa apresentou, pessoas mostrando desde dentro, né, algumas opiniões. Então vou começar aqui com um comentário da Paula Escobar, e que ela vai dizer o seguinte, que a pessoa que está doente, né, a pessoa que está com alguma doença mental, ela tem dificuldade de se dar conta disso, porque não existe um diagnóstico palpável que a pessoa está doente. E isso é muito importante que ela diz, porque... E ela vai dizer assim, que a pessoa só vai se dar conta que adoeceu quando ela chega a um surto, ou nesses episódios que a Elisa contou, uma pessoa que tenta acabar com a própria vida, ou efetivamente acaba com a própria vida, né? E isso tem muito a ver com outro dado que ela trouxe, que é muito importante, que é essa medicalização absurda dentro da categoria bancária.
Então a pessoa ela não se medica para se tratar, ela se medica para suportar trabalhar doente. E isso vai fazendo com que a pessoa cada vez mais vai esticando a corda até o fim. Então, muito importante esse comentário aqui da pausa. Pode comentar, Dudu, já. Eu até acho, assim, também que o doente, ele não aceita que está doente, e até porque se ele está tomando medicamento, acha normal, entendeu? Todo mundo toma o medicamento. Ficou meio banalizada a questão da medicação, né, para trabalhar. Né? E depois, quando ele vê que está doente, não está conseguindo nem trabalhar, ele vai se culpabilizar, ele se culpa ele de não estar conseguindo, né, alcançar os objetivos que são traçados. Sabe, isso... Dudu? Oi? Dudu, muitas vezes, quando a gente vai numa audiência pública, lá com o Ministério Público, para discutir, que o Itaú tem pelo menos 2 inquéritos aqui em Porto Alegre. Um sobre as metas abusivas, que é esse onde tem o parecer da Elisa, que eles estudaram o tamanho, metrificaram a questão da meta, a questão do trabalho em si, né, das tarefas. E tem um outro processo que é sobre adoecimento, sobre o mau cuidado do banco em relação à saúde dos trabalhadores, que daí investiga lá a execução do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o tal do PCMSO, que as pessoas aqui, as bancárias conhecem lá o exame periódico, demissional, né? E que sabe que tudo é um grande faz de conta de programa de controle de saúde, né? Não tem nada de controle. E aí eu lembro que quando a gente vai nessas audiências, e me dá um sentimento de indignação quando a gente leva as informações que tem no sindicato e que são, muitas vezes, a ponta do iceberg, né? Porque o adoecimento, as pessoas estão lá trabalhando doente, não chega tudo no sindicato, e eles desmontam aquilo ou tentam desmontar que não é isso, que eles oferecem o programa Equilíbrio, que eles oferecem a tal coisa. Eu lembro uma vez que tu veio da casa, não sei como é que eles chamam lá, um setor em São Paulo, uma sede lá, que tem poltronas para sentar. É a agência digital, nas agências digitais. Enfim, às vezes parece que a gente tem 2 mundos. Um mundo de fazer conta dos cuidados lá dos serviços médicos do banco, de RH, e o mundo real dos bancários que vêm ao departamento de saúde. Também percebe isso? Percebo. Eles vendem um mundo de Alice. Então, quando eu fui visitar lá em São Paulo as agências digitais, mas mostraram aquele mundo maravilhoso, poltronas, pode sentar. Então, diz, colega ali, se estiver muito cansado, ele vem aqui e se deita um pouquinho. Pô, aquilo tudo é uma imagem, um espaço lúdico, bonito. Mas, na realidade, quem está ali trabalhando está aqui, telefonezinho o tempo inteiro, eles não têm tempo para isso, né? Mas, assim, quando tu falou há pouco do PCMSO, sempre quando eu ouço falar essa palavra, eu me lembro de uma coisa que tu falou, né? Que PCMSO que os bancos usam, eles fraudam, eles usam para provar que não adoecem ninguém, né? Claro que quando chega, assim, contestar aquilo com a realidade, eles não aceitam, né? Eles têm todo esse floreio, né? E, inclusive, o banco, quando traz algum benefício, não é por acaso, né? Agora, porque tem um Gympass lá que te ajuda, academia, qualquer coisa que o banco está trazendo, ele sempre tem por trás, né, algum floreio para esconder a maldade que eles estão fazendo, né? Nada vem por acaso. Mas, ainda assim, falando sobre a questão do adoecimento, né? Eu lembro que desse inquérito do PCMSO, o banco mandou lá, porque o Ministério Público pediu cópia do PCMSO e de todos os exames médicos realizados de 2012 a 2018. Era uma barbaridade, assim, eles mandaram os arquivos lá e a gente catalogou todos esses exames, um por um, agência por agência. No total tinha, vamos dizer, eu não lembro aqui, que pena que eu não lembro, mas vamos dizer, dos 6.000 exames que eles apresentaram, entre periódicos, retorno ao trabalho,
demissional, 30 com inapto, com alteração. Ao mesmo tempo, a gente tinha centenas de CATs. CATs, né? Então, tu vê lá, o programa de controle médico não tem registro de CAT, não tem registro das doenças. Aliás, todos os exames médicos lá têm ausência de risco no trabalho. Então, nós somos loucos. Nós somos loucos e mentirosos, porque a gente atende doente o dia inteiro. O Ministério Público investiga, com técnicos vão lá e acham isso. E aí, nos programas oficiais, 0 adoecimento. Não, e a própria perícia do INSS muitas vezes corrobora com o adoecimento, né? Quando vai lá é deferido. Então, como sim. Não adoece? Mas, assim, outra coisa também que acontece, que eu vejo, assim, a questão nas demissões, né? Porque o banco, ele é uma laranja mesmo que sugam, né, o suco e jogam fora. Porque esse turnover alto, né, essa rotatividade, é isso aí, essa pressão que ninguém aguenta e eles vão girando, trocando funcionários, né? Até a questão também daquelas demissões, né, quando acontece, porque as metas abusivas, muitas vezes, para se cumprir, e não defendo isso, claro, mas às vezes o trabalhador acaba agindo ali, uma venda mal feita, que ou o sistema do banco pega, ou alguma denúncia, aí o banco né, vai lá e mostra o código de ética, tá aqui, tu vendeu errado, não é assim que se faz, e acaba demitindo, sabe? Mas isso é da ferramenta do banco, da organização, de forçar o colega a vender de qualquer jeito, e a hora que deu problema, sempre o funcionário é penalizado. Sempre é penalizado. Se ele adoeceu, a mesma coisa. É ele que é penalizado. Né? Dudu, isso como é que outros conseguem? Tu não consegue. Tem um comentário aqui do Michel também, que é bem interessante, que vai bem nessa direção que tu tá falando. Que ele coloca assim, que a pior das maldades que o banco faz é usar os gestores para operacionalizar as suas maldades, tentando terceirizar a sua culpa e se isentar de sua responsabilidade de adoecer, desde o escriturário até o gestor. E é bem isso que tu falou, porque, na verdade, e isso tem muito a ver também com aquele outro comentário da Paula, né, que a gente colocou, que os bancos, eles alugam um modo de vida para os bancários, e o que eles fazem? Eles vão criando um sistema perverso, e aí que isso é a ideia da violência organizacional, em que eles operacionalizam essas maldades através dos próprios bancários, que vão reproduzindo uns com os outros. Só que no momento que dá algum problema, eles vão se isentar. Não fui eu, foi o gestor X, foi o gestor Y. Né? Nessa parte desses sistemas de gestão, eu sei que agora já trocou, agora não tem mais. Trilhas já era, né? Já acabou. Mas eu abri aqui uma página da cartilhazinha sobre o tal do Gera. Agora tem o SQV, né? Que é um sistema de qualidade SQV, que avalia cancelamentos, reclamações, concentração de vendas, etc. Bem polêmico. O bancário, de tudo que é lado, ele é avaliado e sempre buscando que ele fique, ainda pensando no Trilhas, no quadrante lá de baixo, né? Disponível ao mercado, a demissão. E tu falou do SQV, que eu acho um programa sacana, porque muitas vezes a avaliação ali é feita de uma maneira, assim, bem sacana, porque eles ligam, às vezes, para o cliente, né? Para saber como é que foi a venda. O cliente, às vezes, nem se lembra mais, comprou, não. Aí, às vezes, insiste com a pessoa, ele explicou isso, explicou aquilo, o cliente, não me falou disso. E pronto, tá ali, é feito uma penalização. Um absurdo. Absurdo. Tu sabe do Trilhas, Jacéia? Eu queria que tu contasse um pouquinho, porque o Trilhas, para mim, ele é bastante polêmico, porque muitos bancários não percebiam, né, quando a gente conversou com eles, o que tinha por trás disso, né? Sim.
Eu vou tentar compartilhar, mas se eu travar, daí tu segue aí. Eu vou tentar compartilhar. Eu tenho uma tela de pelo menos só umas imagens que eu acho que ilustra para o pessoal o que é o Trilhas, né? Eu não sei se está aparecendo aí na tela de vocês. Tá. Então deixa eu só pegar aqui o lugar certo. Que foi interessante, a gente fez a gente pegou o Trilhas, o que o banco entregava para os bancários, explicando o que era o Trilhas, né? E aí a gente foi estudar de fato, né? Para mim fica ruim aqui. Eu vou só falar, acho que é mais fácil. Tá, melhor. Para quem não é do Itaú, deve ser muito parecido com os outros, né? Mas funciona mais ou menos assim o Trilhas, né? Ele tinha um eixo Y e um eixo X. E em termos gerais, tinha o mais avançado do Trilhas era considerado as pessoas que tinham uma pontuação diferenciada. E o menos avançado, assim, as pessoas que tiveram uma menor pontuação, elas eram colocadas como performance crítica, né? E aí a gente foi analisar como é que era os mínimos e os máximos que se podia ter em cada um desses quadrados, né? Performance. Tinha várias nomenclaturas que eles usavam. Eles usavam monitoramento em X, ou monitoramento em Y, destaque em Y, destaque em X, performance baixa, performance baixa em X, performance baixa em Y, etc. E aí a gente foi vendo dentro do como eles explicavam como é que era a distribuição, e a gente constatou uma coisa muito interessante, né? Independentemente da meta que fosse batida dentro da agência, necessariamente, tu tinha que ter pelo menos 15% dos bancários na performance baixa ou crítica. 15% na performance baixa e 1,5%, mais ou menos 5% na performance crítica. Ou seja, antes de tu saber qual seria a meta atingida, tu já sabe que vai ter pelo menos um percentual de pessoas que vão estar se dando mal dentro daquele esquema. E aí o que acontece? Eles davam um limite mínimo. Tu não podia ter menos de tantas pessoas na pior margem. Mas eles não davam um limite máximo. Ou seja, tu tinha que ter pelo menos algumas pessoas sempre mal. Mas tu não podia, por exemplo, evitar que 100% das pessoas estivessem mal. 100% não teria problema. Só que tu não pode ter 100% de pessoas se dando bem. Ou seja, sempre teria alguém mal. E as pessoas não se davam conta. Eu já sei, a gente conversou com alguns bancários, falando sobre o Trilhas, e alguns bancários nos colocaram assim, mas como o Trilhas ele é objetivo, ele é mais justo, porque a gente não fica no arbítrio do gestor, então a gente tem ali como controlar o nosso desempenho. Só que as pessoas não se davam conta que existia uma estrutura matemática por trás do Trilhas que fazia que necessariamente 15% das pessoas estariam mal. E as pessoas não se davam conta que era fugir desses 15%, exatamente aquilo que a Elisa falou, que fazia as pessoas entrar nessa competição desenfreada. E isso gera uma situação horrível, porque isso destrói o ambiente de trabalho. Porque se isso se gera uma competitividade gigante, né? Meritocracia. E tu imagina assim, José, olha essa situação mais perversa, né? Bom, tá eu e o Eduardo na mesma agência. E eu olho pro Eduardo e tô vendo, ele tá meio mal. O Dudu tá meio para baixo. Se eu tô perigando ficar nos 15%, eu vou lá ajudar o Dudu, ou é melhor dizer assim, daqui 2 meses eu pergunto se ele tá bem, porque se ele tá mal esse mês, de repente fica um para baixo e eu fico para cima. Então vai criando uma perversidade dentro do ambiente de trabalho que é muito pior do que a competitividade. Uma pessoa deprimida, uma pessoa se dando mal, não é tão ruim para as outras pessoas que não querem ficar sendo expostas como estando mal. É uma situação, muito violento. É muito violento como isso é construído, né? Muito violento. O Itaú é ou não é uma máquina de moer gente? Realmente?
E essa realidade a gente vê em todo mundo do trabalho hoje, né? Em todos os locais. E eu quero aproveitar aqui, Dudu, para... Eu sei que parece que vai fugir um pouquinho do tema, mas não vai fugir do tema, porque assim, o Dudu ele age em momentos muito críticos, né? Foi o diretor de saúde na gestão anterior. Não, anterior ainda, né? Anterior, tá. Anterior, a Jamile está na segunda. A Jamile está na segunda gestão. E o Dudu ele é muito dedicado, assim, ele pega um caso, ele vai lá e a gente sempre pode contar com ele. E eu acho que dentro do Brasil tu é o cara que mais anula demissões. E a gente não conta isso, né? A gente deveria, cada demissão que tu anula, a gente deveria fazer uma matéria assim, botar lá, né? Nos acostumamos. Sabe que nós nos acostumamos. Sabe, eu sei que eu digo assim, a gente vai para aquelas reuniões, agora é tudo por tele, né? As reuniões, às vezes parece que não avança aquilo, sabe? Mas eu vou dizer, eu gosto muito da questão pontual. Quando é uma questão pontual, que eu vou lá e consigo conversar com um e o outro lá da relação sindical, do RH, e pressão, e e-mail, e, quando vem uma notícia, assim, às vezes, legal que a gente consegue, olha, eu fico bem feliz mesmo, e eu sei que tu fica também, a gente fica, né? Mas a gente consegue resolver bastante pepino, né? Que eu digo, eu gosto dos abacaxi. Que a gente está acostumado. Né? Oi? Né? Nós estamos no nosso dia a dia tratar os que caem nessa batalha, né? Os que adoecem, os que estão feridos, e a gente cuida deles. E daqueles que são, além de adoecerem, são demitidos. E aí eu quero aqui reconhecer esse teu trabalho. Eu agradeço. Da tua perseverança em batalhar cada um dos casos, né? De estar junto ali, e que muita gente não sabe, né? Mas o exemplo que eu tenho maior aqui do Departamento de Saúde, né? Teu, né? De o acolhimento que tu sempre teve e tudo o que tu fez por esse Departamento de Saúde, né? E a gente mais, como é que eu digo, eu sou mais um soldadinho aí, né? Mais um soldado nessa luta, nessa batalha. E muita gente aí que o conjunto aí dos participantes do GAS, né? Que muito nos apoiam. E eu acho que é isso, assim, sabe? É a unidade dos trabalhadores, né? Dos colegas que nos ajudam, né? A trazer os problemas para a gente entender o que está acontecendo, para a gente poder resolver, né? E quanto mais gente estiver com a gente, fala. Tu, Dudu, é um que sentiu na pele o adoecimento no trabalho, né? Sou também um fruto do, né, que é desse assédio de trabalho. Eu estive afastado, foi nos anos de 2000, até vou contar aqui, eu entrei no banco, foi em 88, né? Então, lá em meados lá do ano 2000, que eu comecei a sentir a Ler Norte, né? Mas, fui lá, vamos embora, vou enfrentando o trabalho ainda. Até que em 2002 eu fiz exames, né? Que me apontaram ali um cisto na mão. Era caixa, né? Era caixa. Isso, caixa. E eu tratei aquele cisto, curou, e continuei trabalhando. Até que em 2004, aí não deu mais, aí eu me afastei, né? Tinha já um histórico, né? Até porque quando eu fui apresentar lá no APRI, isso é importante. Já tinha, porque eu guardei todos aqueles documentos, né? Realmente, né, me tratei, enfim. E dali, eu me lembro também porque a gente, mesmo quem está adoecido por Ler Dort, mas tu não sabe, mas psicologicamente também está batido, né? E eu comecei a frequentar o GAS, e ali para mim foi maravilhoso, né? E até culminou no fim da minha entrada depois no movimento sindical. Mas o GAS é uma escola, né? O GAS é uma escola. E para quem está adoecido, ali tu tem colegas com o mesmo problema teu. Porque, assim, se tu tá em casa, um vizinho olhar para ti assim, diz assim, mas o que tu tá fazendo em casa? Não, eu tô com problema de saúde, tô me tratando. Tá encostado, né, no SS, é mais ou menos assim, né?
sabe? Aí, tu tá aqui no sindicato, tá no gasto, tá com seus colegas, o que eles vão dizer para ti? Não, estão todo mundo tentando te acolher, te ajudar, né? E eu sou muito grato mesmo ao GAS, ao Departamento de Saúde do sindicato, sabe? Eu sou uma prova, assim, de experiência de ver o trabalho do sindicato, né? Às vezes pode que, para um e para outro não ter dado certo alguma coisa, mas a gente trabalha pela grande maioria, né? Eu acho que pela grande maioria, assim, a gente avançou bastante. E o nosso departamento de saúde, olha, é um departamento de saúde, olha, de se elogiar muito. Eu acho que todo mundo que passou por aqui, os colegas aí que estão ouvindo, não sabem, né, a importância e quantas pessoas são dedicadas. Olha o comentário aqui, Jacéia, da Isis. Esse espírito de coletividade que o Departamento de Saúde construiu através do GAS, digo com propriedade, que salvou e salva vidas. Olha só, para quem não sabe o que é o GAS, o Dudu podia explicar um pouquinho, né? Porque aqui tem muitos aqui que são participantes do GAS, mas tem outros aqui que nunca participaram ou nem bancários, são de outras bases, né? Tu podia explicar um pouquinho o que é o GAS? Olha, eu digo sempre, o GAS é um grupo de amigos bancários, né? Que passaram um certo momento por um período de adoecimento, né? E que, ao chegar a ser acolhidos ali, né? E um ajuda o outro, né? Um aprende com o outro, né? E ali tu começa a se fragar, a pensar algumas coisas. Pô, mas só um pouquinho. Eu não estava tão errado, né? Não era eu o culpado. Quem estava doente não era eu, era o banco, né? Como tem até um vídeo, né? Um trabalho aqui do próprio GAS, né? Mas é isso, eu acho que dá para se dizer que é uma ferramenta, né? De ajuda e até de apoio, né? Aqueles que adoecem. E que bom, né? Que não só quem adoeça, né? Mas quem ainda está lá ativo, né? Trabalhando, que esse pessoal reunido, o que aconteceu com eles, sabe? Né? Eu acho que muitos familiares aí que acompanham a gente, né? E até a gente teve algumas visitas, às vezes, né? Assim, quando a gente tem mãe de alguém, filho de alguém. Meu filho mesmo já participou de algumas reuniões, né? Eu acho bem legal. E olha só, Dudu, aqui a Paula Escobar colocou, o Dudu nem sabe, mas foi ele que me acolheu no GAS, porque era meu colega, e sofríamos com o afastamento. Obrigada, colega. A gente às vezes não dá a dimensão do que é um acolhimento, né? Hoje eu tive uma experiência assim de uma colega bancária que eu venho acompanhando desde abril, e a gente não se conhecia, ficava trocando mensagens, enfim. E hoje ela esteve no sindicato, superou algumas dificuldades para chegar até o atendimento, e depois ela dizendo, puxa vida, que acolhimento o sindicato proporciona, né? E o GAS é isso, né? Não é uma pessoa, é o grupo, né? São 20 anos desse trabalho, e é 20 anos que tem bancário que já está aposentado, tem bancária que deixou de ser bancária, está noutra profissão, mas que continuam, de alguma forma, participando desse grupo toda quarta-feira, há 20 anos, 3 horas da tarde, no sindicato. Né? Agora, quem está nos ouvindo e quiser participar da reunião do GAS, manda um WhatsApp para o Agente Se Cuida, que está ali, para a Jamile, para o Dudu, que a gente acrescenta no grupo lá do GAS, manda o link da reunião e vocês podem participar na quarta-feira já. Isso. Isso aí, tem um monte de comentário aqui, Jacéia, que a gente, hoje o pessoal se puxou, né? Comentários muito interessantes, que eu acho que o mais importante desses dois últimos papos de bancário que a gente teve, falando primeiro do Santander e agora do Itaú, é levar essa ideia, que eu acho que a Elisa comentou também muito bem, e que naquele comentário da Paula sobre o quanto
os bancos eles alugam uma identidade para os bancários, né? Quanto isso produz um sequestro da subjetividade dos bancários. E essas metas, as pessoas acabam se cegando para isso, né? Só vem a meta à sua frente, só vem a meta, e elas acabam não só adoecendo, mas elas acabam também entrando numa engrenagem que vai adoecendo todas as pessoas do entorno, né? E isso não é por acaso, e isso não é porque uma pessoa é má ou outra pessoa não é má, mas porque isso é um projeto. Acho que tantos esses... Aqui o Luiz Andrade coloca, né? O Agir, o Gera, o Superar, PGR, RV, Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa, Banrisul. Mudam só os nomes, mas o tratamento é o mesmo, o assédio e tudo mais. É um projeto, é um propósito, e é isso mesmo. E isso é difícil de se perceber para quem está lá no meio daquele furacão, de perceber essa genialidade do mal. Mas é exatamente isso que quem consegue parar e olhar, consegue perceber isso. Né? Eu acho que isso é um recado, isso é a mensagem de todo esse ano que a gente está trabalhando, de como que a organização adoecedora, doentia, ela não é um problema para os bancos, ela é uma solução. Né? E quanto é libertador, eu ia colocar aqui, quanto é libertador, quando tu começa a aprender a se fragar de tudo isso e tu toma as rédeas, também outra frase que isso aí eu aprendi no gás, né? Toma as rédeas da tua vida. Opa, a coisa não é assim, quer dizer que eu não estava errado, eu não era doente. Não, só um pouquinho, eu adoeci, mas quem errado não era eu. E aí tu toma as rédeas da tua vida e tu faz o enfrentamento com o banco. É verdade, Dudu. É impressionante, mas a gente percebe isso, né? Os bancários que entram no gás contando histórias horríveis, né? E sofrendo muito com aquilo, se sentindo culpado. E até falando em culpado, tem um comentário aqui que me chamou muita atenção também. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu acho que era da Fabrícia. Era bem interessante, só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu já passei. Hoje foram muitos comentários. Tá aqui o comentário dela. Não, pode falar, José. Depois eu já leio dela. Não, leu dela, depois eu comento. É da Fabrícia Arreg, eu acho que se pronuncia o sobrenome dela. Ela diz assim... Aguirre? Aguirre? Aguirre. Tá. Aguirre. O foco do trabalho não é na necessidade do cliente. Isso é fachada. É a real, é a necessidade do banco. E aí ela conta aqui um exemplo, né, que ela teve um GG que quando via uma pessoa, um cônjuge, né, comunicar o falecimento do companheiro ou companheira, nos botava peso e culpa caso o cliente não tivesse seguro. Se tu, funcionário, tivesse feito teu trabalho de seguro, a família estaria amparada. Chegava a nos dizer que, com que cara vocês atendem se viúva ou filha. Ou seja, até a morte das pessoas, ela é mercantilizada. Né? Ou seja, imagina só a situação. Chega uma pessoa na frente de outra que teve, né, um cônjuge falecido, e o que a pessoa percebe é o seguro que foi ou não foi vendido, né? É muito... Isso por si só já é adoecedor, né? Já é adoecedor para qualquer ser humano, né? Eu vou voltar um pouquinho para fazer um fechamento nessa questão que a gente estava falando desse inquérito, de que o banco nega o adoecimento, enfim. A vida inteira eu tive muita vontade de fazer alguma coisa no sentido de juntar as pessoas, os adoecidos, num espaço e botar ali as autoridades responsáveis pelos cuidados, né? Botar ali o SUS, o representante do SUS, botar ali do INSS, botar o Ministério Público do Trabalho lá e botar os bancos lá para ouvirem, que cada um pudesse levantar, chegar lá e dizer assim: eu sou a Jasteia Netes, eu trabalho, a minha condição de saúde é essa, porque eles se escondem muito através de programas bonitos, de folders bonitinhos, de esquemas que vão lá, é papel. No papel está tudo lindo, maravilhoso, né? E aí tem os técnicos deles, muito preparados, médicos, psicólogos, enfim, que vão lá
a gente está cuidando, a gente fez o programa Equilíbrio, o equilíbrio que as pessoas vão ser acompanhadas por psicólogo, por assistente social, porque a gente está preocupado com a questão da saúde psíquica. E depois, ao mesmo tempo, ninguém teve interesse porque não tem adoecimento, então o programa Equilíbrio morreu antes de existir porque não tinha demanda, né? Então, a minha vontade é que talvez a gente construa essa audiência pública, eu não sei o nome que a gente poderia dar para isso, e botar os adoecidos, todo mundo junto, né? Encher um salão e dizer, aqui tá, isso aqui é vida real, aqui não é papel, não é número, não é maquiagem, é a vida real, né? Sonho de consumo. Um bom objetivo, uma boa meta. Mas, isso? Dudu, queria que tu fizesse as tuas palavras finais. Agradecer de novo. Eu e muitos bancários e bancárias são muito gratos a ti, né? Vários elogios aqui, Dudu. Eu acho, Dudu, que esse batalhar caso a caso é muito grandioso, tá? E é o que dá sentido no nosso trabalho, né? A gente ainda vai conversar num papo de bancário sobre o sentido do trabalho. E eu acho que a gente que estamos ali tratando o doente, tratando os adoecidos, o dia a dia, e que poderia a gente também estar adoecendo junto, a gente tem um sentido do trabalho quando dá tudo certo. Quando dá tudo certo depois de ter dado tudo errado. Bom, eu gostaria muito mesmo de agradecer. Para mim foi uma honra, tá, até participar do Papo de Bancário. Já vim assistindo há tempo. Eu não sou assim uma pessoa que sou um pouco tímido às vezes, né, para aparecer assim, em vídeo, falar com as pessoas, né, assim mais em público, né. Mas agradeço muito. Eu agradeço a todos aqui também que participaram hoje, né, do Papo de Bancário. E é isso aí, vamos continuar a luta, e digo assim para a bancariada, aí vamos passar a demanda, que vocês tiver ocorrendo, vocês tiver alguma coisa para nos contar, tiver alguma prova, alguma coisa, no que precisar, nos procurem, né, que a gente vai estar ajudando vocês, no que precisar, a equipe aqui de saúde, né, toda a equipe, a Jamile, a Jacéia, o André, o Michel, né, todos sempre pronto aí a ajudar. Agora nós tivemos um reforço também, né, com o Rodrigo também, enfim, só tenho a agradecer. Obrigado. E várias pessoas aqui te agradecendo também, Dudu, um monte de gente aqui te mandando, dizendo que tu é show, que tu é demais, tu é muito querido aí pelos colegas, depois tu dá uma olhada ali nos comentários. A recíproca é verdadeira. Obrigada, Dudu. Valeu, Dudu. Até a próxima. Até a próxima. E não vejo a hora de nós estar juntos lá no GAS, uma reunião presencial, né? Se Deus quiser. Ano que vem, todo mundo vacinado, terceira dose já, a gente vai estar lá. Tchau. Dudu. Tchau. Muito bom, Jacéia. Muitos comentários hoje, pessoal aqui. Passamos os 500 inscritos. Pois isso aí eu acho que para mim, eu acho que essa é a má notícia. Eu acho que o pessoal aí não... acho que nem todo mundo que está assistindo agora curtiu, e eu não sei se todo mundo aqui está inscrito no canal, hein, pessoal? Aí tá puxão de orelha da Jacéia. Puxa vida. Faltava 2. Não fechou os 500. A gente podia estar roubando. Não são bancários. A gente podia estar roubando, a gente podia estar matando, a gente está pedindo só 2 inscritos, né, Jacéia? Pois não, se não dá, se não pode. Estão fazendo o quê? Vamos usar um pouco de gestão de banco aqui? Vamos fazer uma meta para os bancários. Tem que bater essa meta aí, pessoal. Vai lá, chama o marido, chama o tio, manda para o primo, manda para o filho. Faz uma conta para o cachorro. Vamos fazer crescer, porque a gente está brincando aqui, né? O Daniel André, falou que já tem sério. 502 e a Jamile falou que já está em 503. Então acho que já batemos a meta. O bancário é bom de bater meta. Viu?
A gente está brincando com essa questão da meta, mas essa é a nossa arma. A nossa arma é o conhecimento. A nossa arma é entender esses mecanismos de trabalho. Essa é a nossa arma, né? Se a gente não entender o que está errado, o que é um ambiente de trabalho saudável, não entender o que é uma meta abusiva, não entender o que é uma gestão injuriosa, uma gestão perversa, a gente não vai transformar o trabalho. E a gente só vai conseguir fazer isso entendendo, compreendendo, estudando o trabalho, né? E esse espaço aqui é para isso. Nós estamos aqui 1 ano só estudando a organização do trabalho bancário, né? Como é que é essa violência no trabalho. Então, compartilhe, façam essa mensagem chegar, façam os... Porque o que acontece nos bancários, gente, acontece nos comerciários, acontece nos metalúrgicos, acontece nos professores, acontece nos motoristas, acontece em todas as categorias. Então, tirar a venda e enxergar o trabalho como ele realmente é, né? Com as suas perversidades, com o seu descaso com a saúde, é importante para a gente ter a proteção, saber se proteger, né? Então, compartilhe. Vamos fazer a mensagem da proteção da saúde chegar a todos. E uma questão, né, Jacé, que eu acho que todo mundo aqui, principalmente os bancários, precisam se dar conta, é que os bancos têm dinheiro, né? E isso faz com que essa perversidade do trabalho que a gente pode encontrar em todas as outras categorias, nos bancos, essa perversidade seja muito mais sofisticada, muito mais refinada e, às vezes, muito mais difícil de perceber, né? E isso faz, a gente consegue olhar, por exemplo, esses mecanismos de meta, trilhas, agir, etc., a sofisticação desses instrumentos, o quanto que a gente pegando o manual do instrumento, como ele parece algo bom para o trabalhador, como ele parece algo justo para o trabalhador, e como é fácil o trabalhador se iludir nesse discurso que é transmitido por esses... Porque também outra questão, né, Jacé, eu percebo, com alguns bancos é explícito, como, por exemplo, o Bradesco, que tem uma faculdade, né? Mas os outros bancos, pelo que eu saiba, não têm oficialmente uma faculdade. Mas todos esses bancos, informalmente, eles são não só unidades de trabalho, mas eles também são unidades de formação. Então, eles constroem valores para as pessoas, eles constroem uma identidade para as pessoas, e eles constroem uma forma das pessoas pensarem e das pessoas sentirem. E se as pessoas não se dão conta, elas vão pensar e sentir como banqueiros, só que elas não são banqueiros, elas são trabalhadores. E um trabalhador que pensa como banqueiro está fadado a se dar mal, né? Está fadado a começar a identificar governantes que são contrários aos direitos dos trabalhadores e se identificar com eles, né? Então, é importante a gente estar aqui conversando, porque é só pelo conhecimento que a gente transforma o mundo. Não foi tu, Jacé, que ouviu um bancário dizendo que a reforma trabalhista ia ser muito boa para os bancários? Eu acho que foi tu, que teve algum bancário que te comentou isso, que ia ser muito bom para os bancários, mas se fosse ruim, o sindicato ia resolver. Eu me lembro que teve alguma questão... Não, foi sobre a reforma da Previdência. Ah, da Previdência. Sobre a reforma da Previdência, que ia ser muito boa a reforma, porque era injusto o servidor público se aposentar integralmente, os seletistas não. Então, que era uma justiça fazer essa reforma. Mas também, se tivesse injustiças, o sindicato ia defender. Então, não tinha problema votar no Onyx, que ia lá fazer a reforma, no Osmar Terra, porque depois o sindicato ajeita. Só que a vida não é assim, né? Infelizmente, a vida não é um jogo como os bancos constroem, né, e fazem parecer ser. Mas é isso, Jacé. Muito bom o papo de hoje. Muitos elogios para o Dudu, muitos elogios para o papo também. O pessoal também gostou. Muita gente diferente, pessoas de outros
estados estiveram aqui também, seja todo mundo também bem-vindo. Quem puder compartilhar, Célio, compartilha. Nosso amigo Célio de Jesus, lá da Bahia, está nos assistindo. Exatamente. Um grande companheiro, um lutador, né? É uma referência também nacional aí, defensor da saúde dos trabalhadores bancários. Obrigado, Célio, pela presença. Então é isso, Jacéia. Então, deu por hoje? Por hoje é só. Se inscrevam nos canais, entrem em contato com a gente, participem do GAS e vamos fazer como o Célio nos sugeriu aqui, vamos nos tornar multiplicadores dessas ideias, né? Ok? Então tá, Jacéia. Um abraço. André, estou com saudade de ti, André. Pois é, gente, faz tempo que a gente não se vê. A gente está quase 2 anos sem se ver, André, pessoalmente. Pois é, e tá fazendo falta, né? Os espaços coletivos. Mas então tá, Jacéia. Um beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Se cuidem. Tchau.